nos assistindo. Eu sou Tatiana, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, e é sempre um prazer estar aqui a convite do professor João para poder falar um pouquinho sobre a psicologia. Esse momento que a gente está vivendo em relação à psicologia me motivou, a partir do fenômeno, a escrever algumas linhas apresentando a gestalt terapia, mas com base no olhar fenomenológico em relação a essa realidade que a gente está vivendo. Vocês vão entender quando eu chegar um pouquinho mais à frente, mais para o final. Bom, a gestalt terapia, enquanto psicoterapia, ela é uma abordagem existencial humanista fenomenológica. Existencial porque ela acredita que a pessoa é capaz de fazer suas escolhas, né, e se responsabilizar por essas escolhas, né, pelas questões que envolvem a tomada de decisão. Humanista porque ela traz em si as respostas para os problemas, né, acreditando que a pessoa tem potência, ela tem potencialidade. Fenomenológica porque ela trabalha com o método fenomenológico, né? O que é isso? O terapeuta, ele não interpreta o que é trazido pelo cliente. Ele, na verdade, ele auxilia o cliente nas questões que o cliente traz, né? Acreditando que as respostas para essas questões estão no próprio cliente. Ele é capaz de trazer as respostas que ele procura, né? Não está na pessoa do terapeuta, sim no próprio cliente. Não. Bom, o terapeuta, ele auxilia a pessoa a entrar em contato com as suas próprias questões e sempre pensando no olhar da pessoa do cliente, né? Nesse sentido, o terapeuta, ele busca auxiliar na autonomia, né? O desenvolvimento da pessoa dentro do processo terapêutico, buscando a autonomia, né? Para que ele se dê conta do processo que ele está vivendo, como também do próprio processo da relação terapêutica. Isso a gente chama de awareness, né? Que é a consciência do seu processo individual, mas também do processo da relação terapêutica com o terapeuta. E nesse sentido é para que ele possa caminhar sozinho e durante o seu caminhar, fora do set terapêutico, dessa relação terapêutica, ele possa replicar aquilo que é trabalhado na terapia, né? Não ficar dependente de ninguém, né? Nem de uma pessoa da família, de um amigo, nem do próprio terapeuta, que ele possa ter realmente autonomia, potencialidade. Bom, a gestalt terapia, ela é também uma abordagem holística, porque ela trabalha com a pessoa como um todo, não só no que é falado, né, o que está no verbal, mas também o que está no não verbal, nas expressões corporais, né, no próprio, a forma como ela se apresenta, como ela se relaciona com o próprio terapeuta. E isso vai além da fala. A gestalt terapia, ela se nutriu de numerosas correntes filosóficas e diversas fontes, como as filosofias orientais, psicoterapias corporais, psicodrama, né, são as dramatizações e os experimentos. O que eu trago como figura da filosofia oriental, por exemplo, é o yin yang, que são as polaridades. Na gestalt terapia a gente trabalha muito com essa questão das polaridades, né? Então isso é o bem e o mal, a questão também de você, quando a gente fala em polaridade, a gente fala assim, todo mundo, né, a maioria das pessoas, o que seria
até o natural seria você estar, volta e meia, dependendo do seu momento de vida e da situação que você está, é estar transitando nas polaridades, não ficar nem, não só rígida em uma polaridade, mas o saudável é você estar sempre uma em outra, dependendo da situação que a pessoa se encontrar. Bom, na gestaltoterapia não há separação do psíquico e do orgânico. Isso é uma teoria do Paul Guzman, quando ele desenvolve essa abordagem organísmica, né? Assim como a gente trabalha em conjunto o corporal, o social, o cultural, né, o espiritual, mas o espiritual no sentido do próprio cliente, o que ele entende, qual é o sentido que ele dá para espiritual, não é no sentido nem religioso nem esotérico, e sim do entendimento do cliente. A visão, ela privilegia a visão de mundo, na relação, ela não privilegia a recompra do objeto, sim, o que ela privilegia é o processo, né, em detrimento ao conteúdo, porque é relacional, né? As pessoas são relação, então a gente trabalha muito a questão da relação. A gestaltoterapia, ela caminha em direção à saúde da pessoa, para que ela possa entrar em contato consigo, com seus sentimentos, com as suas emoções. O que a gente chama de disfunção de contato seria justamente a forma como ela se coloca longe dessa consciência do contato. Então a gente tem, não vou entrar nesse detalhe, porque seria um trabalho só falar de disfunção de contato. É um conteúdo grande, mas nós temos assim a projeção, né, aquela pessoa que projeta no outro coisas que são suas, a pessoa que deflete, né, que foge do contato. Então tudo isso a gente fala que são disfunções de contato. Então, voltando, o objetivo maior seria a saúde, né, entrar em contato com a sua saúde. E nesse processo a gente consegue construir, né, o interesse é construir, como eu falei no início, a desenvolver as potencialidades humanas, com o objetivo da autonomia, né? Então, nesse sentido que a gestaltoterapia caminha. Bom, agora a gente vai, a gestaltoterapia, ela é relacional e dialógica. O que é isso? A relação do cliente e do terapeuta, ela é considerada muito até o processo, porque normalmente o contato se dá no entre, né, na relação. Então, pensando no fenômeno, muitas coisas que acontecem nessa relação, no session terapêutico, a gente consegue imaginar, no sentido mesmo do fenômeno, como que esse cliente funciona aqui e lá fora. Então, a gente consegue, dentro do setting terapêutico, nessa relação, já ter, de forma fenomenológica, a visão do cliente um pouco maior, não só ali no setting. Mas aí, então, essa relação, a gente trabalha muito com a questão da forma genuína, né, do olhar, da fala, prestar atenção no corpo. A gente coloca o cliente muito em contato com o sentimento, com a emoção, o tempo todo chamando a atenção nesse sentido. O que você está sentindo? Aonde que está falando do corpo? Onde é que você está sentindo essa emoção no seu corpo? A gente vai trabalhando todo o tempo isso no setting terapêutico. Então, nesse contexto, trabalha, como eu disse, verbal e não verbal. Ambos podem falar de suas sensações, do sentimento que aparece no processo terapêutico, né, no entre, na relação terapêutica. Algumas vezes, eu, como posso dar o exemplo, algumas vezes com o cliente, quando o cliente vai falando,
às vezes, dependendo da situação, da questão do cliente, a gente piada, dá uma sensação no estômago, ou uma pressão aqui, como se alguma coisa a gente estivesse sentindo, realmente o cliente sente, né? É uma sincronia, uma sintonia muito grande. E a gente presta atenção nisso e a gente fala, a gente passa para o cliente essas sensações, né? É um trabalho, é uma obra de arte conjunta, vamos dizer assim. Bom, então, nesse sentido, a Gestalt terapia ela abre espaço à criatividade do terapeuta, à espontaneidade, sempre nesse sentido, né? De trabalhar o que ele está sentindo, o que a gente está sentindo, e a gente vai trocando, vai trabalhando isso no set, de forma, novamente, que é muito importante, potencializar a habilidade do cliente, né? Ajudando o cliente que ele seja também criativo, espontâneo, em ser autêntico, porque a Gestalt terapia, a gente trabalha muito com essa questão, né? Da espontaneidade, da autenticidade, para que ele possa buscar o que é dele, né? E não as introjeções que vão sendo acumuladas dentro, né, em parte do desenvolvimento do decorrer da vida. Então, é buscar justamente separar o que é do outro, o que é dele, o que foi introjetado. Nesse sentido, a gente vai trabalhando. Bom, a Gestalt terapia trabalha também com a autorregulação organismo. Significa Já voltou? escutar o organismo, né? As suas necessidades. Aonde? Porque o tempo todo as pessoas vão se autorregulando para se adaptar às situações que vão sendo enfrentadas durante a vida. Sim. E não se dá conta. Isso, a coisa vai acontecendo, a pessoa não se dá conta. Então, na Gestalt, a gente trabalha muito essa coisa de perceber, de prestar atenção no corpo, né? O corpo fala, ele vai falando, vai dando sinais. Uma vez eu tive uma cliente, só para dar um exemplo, e ela estava num momento de vida ela se viu de repente com muita responsabilidade e tendo que dar conta de muita coisa sozinha, filho, trabalho, casa, passando por uma situação financeira difícil e tendo que carregar isso tudo. De repente, ela teve um problema no pé, que ela se viu obrigada a parar. Né? Ela realmente passou a não poder dirigir, a não poder dar conta do trabalho, ela começou a precisar de algumas pessoas e a gente foi trabalhando isso, né? A questão de o que aquilo estava falando, o que o corpo dela estava querendo dizer para ela. Será que era o momento de parar? Será que ela estava sentindo necessidade de uma base, ela estava sem base? O que aquilo estava falando? O que aquele momento, aquele problema no pé estava falando? Porque, além disso, de toda a carga que ela estava enfrentando, o problema no pé passou a ser mais um problema para ela. E isso para ela estava muito difícil, né? Ter que ficar paralisada. Então a gente começou a trabalhar essa questão da doença do pé, vamos dizer assim. Foi trabalhado durante um bom tempo e acabou ela se dando conta, enfim. Mas é só para dar um exemplo de como que é a questão da autorregulação, né? Quando a cabeça não pensa, não para, quando você não entra em contato com as suas questões, o corpo avisa, o corpo para e ele dá um grito, ele dá um sinal e aí a pessoa acorre. Então essa questão depois de estudar, né, o seu organismo e as suas necessidades. O organismo e o social, eles nem sempre estão em consonância, mas apesar das limitações impostas e as adequações, é possível construir uma maneira que seja saudável de atender as necessidades do organismo e desenvolver as potencialidades. Então, foi o caso de desenvolver aqui. Amor, traz o celular lá para eu já baixar esse aplicativo. Que ela teve que se reinventar, construir uma nova maneira de passar por tudo aquilo e de forma que ela pudesse dar conta, né? De uma maneira mais saudável. O personalité para mim, por favor. Grita não. Aqui. Bom, aí eu trago aqui, em relação à criatividade, né? O tema é a criatividade. Eu trago aqui uma citação do livro da Mônica Botelho Alvim, professora do PRJ, que ela fala da poética da experiência,
é um capítulo do livro que ela fala da gestalterapia como experimentação, ressignificando. E aí ela cita a artista Lígia Clark, na questão da criatividade, traça um paralelo ao contexto do que a gente vivencia, né, aqui agora, na questão dos novos representantes. Aí aqui que eu quis chegar, na questão que nós, psicólogos, estamos vivendo esse momento em relação à representação do nosso conselho profissional, né? Esse momento vai ser muito importante porque a gente vai ter, os psicólogos vão ter a possibilidade de fazer uma escolha de quem vai representar os seus interesses. E aí, quando eu falo da questão do fenômeno, o que me chama a atenção é o quanto os psicólogos aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, né, mas eu acho que isso é uma questão maior a nível nacional, o quanto os psicólogos não se dão conta de que precisam estar, no meu entender, precisam estar mais ligados às suas necessidades profissionais, né? Quem o representa, o que eles precisam e por que ficar ausente e não estar à frente nesses interesses que são interesses próprios, né? Que são seus, são genuínos, são autênticos. Mas a sensação que eu tenho é que os psicólogos não estão muito preocupados com isso. E, a meu ver, a meu sentir, isso é muito importante, porque a vida profissional é parte da vida de uma pessoa. Então, dependendo da pessoa, pode ser uma pequena ou uma grande parte, mas é uma parte. E, no meu sentir, é importante. E aí, quando isso, a gente começou a falar e a ver os dados, os números, isso me chamou a atenção. E aí eu vou passar aqui adiante, e eu peguei justamente a mensagem que eu acho muito bonita da parte da poesia, né? Eu vou ler aqui devagar para a gente poder entender. A poesia fala: somos os propositores, somos o molde, a vocês cabe o sopro, no interior desse molde, sentido de nossa existência. Somos os propositores, nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos a vosso dispor. Somos os propositores, enterramos a obra de arte, como tal solicitamos a vocês para que o pensamento siga pela ação. Somos os propositores, não lhe propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. Isso a Mônica traz falando sobre a gestalterapia, né? Que é como se a gente fosse trabalhando junto com o cliente, desconstruindo algo que existia para transformar, como se fosse mesmo uma obra de arte, uma estátua, uma pintura, e construir um novo. Então, isso é o trabalho do terapeuta com o cliente na gestalterapia. Mas aí eu trouxe isso para a realidade que a gente está vivendo agora, né? Falando da questão da eleição dos conselhos para a psicologia, né? Que a gente deve mudar, na minha visão, a maneira antiga de ser, de não estar à frente de algo que é seu e ser mais atuante. Essa é o meu sentimento, da gente poder ser mais atuante no que diz respeito à nossa profissão. No aqui e agora, né? Do que a gente está vivendo em relação a essa situação. Ok, eu fico por aqui. Eu agradeço imensamente a todos que estão me ouvindo. Qualquer dúvida tem o meu e-mail, vocês podem me procurar. Mais uma vez, foi um enorme prazer. Muito obrigada.